Bem, gente, boa noite. Começando os trabalhos do dia. Sei que vocês estão aí todos animados, com bastante vontade de estudar. É o último ano, né, gente? O ano que vem vocês já são professores já. Olha só, vão competir comigo. Oi? Por que jamais? Ué, eu sou professor, o ano que vem vocês também são professores, velho. Não tem muito o que tirar, não. Até tem que ficar preocupado, porque vocês serão meus concorrentes no ano que vem, né, gente? Bem. Ó, oh, parceiros, muito bem. Tá vendo? Criatividade na resposta. Bem, gente, hoje nós vamos fazer um exercício em equipe. Aí vamos dividir duas equipes, tá? Na sala. Uma equipe vai tratar de uma situação. Você é um professor em sala de aula e nessa sala tem um aluno com TDAH, que é aluno com necessidades especiais. Só que os pais não sabem, não informaram a escola, só que você percebe que o aluno tem TDAH. Aí como que o professor vai agir em uma sala de aula, ele vendo, percebendo que o aluno tem necessidades especiais? Essa mesma equipe que vai abordar esse assunto, vai também ter uma outra situação, em que você tem na sala de aula um aluno que esse aluno é superdotado. Ele é um aluno muito inteligente que ele não se enquadra na sala em que ele está. Então, vocês, como professor, o que vocês fariam? Então, uma equipe vai ficar com esse assunto, tá? E uma outra equipe vai ficar com outro assunto que é um professor de uma escola rural, escola do campo, né? E essa escola do campo, ele chegou, não tem energia e não tem internet. E o professor, ele precisa de baixar material, ele precisa de acompanhar, ele precisa de se atualizar. Então, para isso, ele tem que ter internet. E para ter internet, ele também precisa ter energia, porque a escolinha rural não tem nada, não tem energia, sabe? Aquela escolinha que só é a casinha lá mesmo. Então, como que você indo para uma escola do campo, nessas condições, chegasse lá, como que você faria? Aí a gente vai, ao longo do tempo, conversando sobre esse assunto aí. A gente está aí diante de uma realidade que vocês vão enfrentar na sala de aula. Esses assuntos aí, se forem para a escola do campo, vocês vão enfrentar. E vocês estando aqui na cidade também são assuntos que vocês vão enfrentar. Então, o que eu quero é que vocês estejam preparados para, quando tiverem esse tipo de problema, saberem resolver. O primeiro tema é você é professor em sala de aula, né? E como professor em sala de aula, você tem um aluno que ele tem necessidades especiais. Por exemplo, tem um autismo nível 2. Nem nível 3, nível 2. Ele é meio peralta, né? Aí, tem autismo. O que você vai fazer? Vai deixar ele, assim, na sala bagunçando, sem ninguém? Porque, por lei, o Estado é obrigado a dar um acompanhante para ele. Só que o Estado só dá algum acompanhante se ele tiver laudo. E aí você tem que chamar a família, avisar qual é a coordenação, né? Chamar a família para que a família vá atrás, né, do laudo dele. Aí com o laudo a coordenação entra em contato com a Secretaria de Educação pedindo mediador. Aí só que como que você faria isso, tá? E em contrapartida nós temos a outra situação, que você tem um aluno também que é superdotado. Você começa a explicar a matéria, tipo assim, antes de você terminar ele já está sabendo tudo, mais do que você. Aí, o que você faria? Deixaria como tá? Você precisa atualizar o seu trabalho, atualizar suas atividades, suas aulas. O que vocês fariam nessas duas? Só tem essas duas opções para pegar a metade da e essas duas opções é coisa que vocês vão enfrentar direto, tá, gente? E as situações reais. Situações reais, é. Eu tenho que ficar com essas ações, como ciências, matemática e geografia. É mais fácil, né? Isso, ele usa a criatividade, né? O segundo é produção de materiais pedagógicos. Um pouco se apenas os técnicos. Fortalecendo a identidade cultural dos alunos e incentivando a leitura, a escrita e a comunicação.
aprendizagens por meio de desafios. O professor promove gincanas, brincadeiras educativas e atividades em grupos estimulando o professor vai aprender também, os pais vão aprender alunos. Exatamente. O professor da escola no campo, ele é uma extensão da comunidade. Diferente da escola urbana, né? A gente tem aprendido ao longo desse tempo que nós estamos aqui, que a escola no campo ela é bem diferente. O professor literalmente ele faz parte da comunidade e ele ajuda a comunidade literalmente também a se desenvolver. Só que tem um dado principal aqui que vocês acabaram não tocando no assunto, que seria como resolver o problema. Porque a lei garante que você tenha internet. Só que no caso, na gestão escolar, normalmente quando você é uma professora no campo, né? Você é tudo na escola. Você é a gestora de você mesmo. Aí você vai pedir para você mesmo? Então é por isso que vocês têm que saber fazer os pedidos, tá, gente? Tem que saber elaborar o documento. Tá, nesse caso aí, vocês estão com o chat GPT aí ou não? Então, pergunte ao chat GPT como pedir internet para uma escola no campo. Vai ter um ponto de conexão ali, né? Então é isso, gente, tá? Esse é o ponto principal. Você chegou na escola do campo, chega lá, não tem energia e não tem internet. Aí você não pode ficar usando a criatividade o ano todo. Sendo que na cidade os alunos têm internet. Na cidade os alunos têm energia. E a lei é igual para todos. E a lei garante que no campo também os alunos têm energia. E também tem internet. Só que na escola que você foi, o professor que estava lá anteriormente não sabe fazer documento, não sabe pedir, e ele ficou um ano submisso trabalhando com o que dava. E quietinho. Só que você é um aluno da escola. Então você foi um aluno do INEC. Melhor escola de Rio Branco. Melhor faculdade de Rio Branco. Vocês estão altamente preparados. Aí o que acontece? Quando você chega nessa escola do campo, você vai chegar lá na escola lá e você vai ver que está errado. Automaticamente, a primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar e elaborar um documento bem caprichado, tá? E mandar para onde? Secretaria de Educação. Então, esse é o primeiro passo. Elabora o documento, olha, é o seguinte, aqui está faltando energia, aqui está faltando internet, aí você se baseia pelo artigo tal, inciso tal, parágrafo tal, você faz um pedido bem elaborado e principalmente, gente, vocês usem o quê? Jurisprudência. Vocês sabem o que é jurisprudência? É quando alguém já fez esse pedido antes e ganhou. Entendeu? Por exemplo, teve um professor que fez esse mesmo pedido para uma escola lá, não sei aonde, no Piauí, no Amapá, no Macapá, sei lá, em qualquer lugar. Aí esse professor fez o pedido e ganhou. E aí você pega e pesquisa se tem um pedido já antes. E aí, se tem um pedido antes e ganhou, tem o que? A jurisprudência. Alguém pediu antes e ganhou. Então, a jurisprudência te dá um lastro melhor. Você fazer um baseamento nas leis. Depois que você faz um baseamento nas leis, você cita a jurisprudência. Já teve alguém que fez isso antes e ganhou, então também quero. Então, além das leis, tem a jurisprudência que lhe dá um amparo legal, tá? E aí, o que acontece? Você protocola esse pedido na Secretaria de Educação e você pede o retorno. Quantos dias vocês vão me responder? Normalmente, Secretaria de Educação, quem protocola lá não vai te dar resposta, mas depois de um tempo você volta lá para saber como que está o andamento. Se você perceber que eles abandonaram você, que eles não estão dando atenção devida para você, você vai aonde daí? Isso. Então, o que acontece? Aí está falando sobre Secretaria de Educação Municipal e Estadual. Por que está falando sobre essas duas secretarias? Porque tem escolas que é vinculada ao município. Se a escola é vinculada ao município, não adianta você ir na Secretaria de Educação do Estado,
Porque aquela escola não está sobre a tutela do Estado, está sobre a tutela do município. Justamente. Agora, quando você chegar lá e você sabe que a escola está sobre uma escola estadual, aí não adianta você ir no município. Você está batendo na porta errada. Você tem que ir na Secretaria de Educação Estadual. Então você vai na Secretaria de Educação da qual a escola está vinculada. Aí você vai lá, entra com um pedido legal, faz o protocolo e aguarda um prazo. E você pode perguntar no protocolo, em quanto tempo vocês vão me responder? Dentro do prazo pré-estabelecido que eles dão para você dá para eles lá, você volta lá ou entra em contato com eles e aí vê a resposta. Se você vê que está sendo enrolada pela Secretaria de Educação, você entra no Ministério Público. Porque pelo Ministério Público, o Ministério Público vai forçar a Secretaria de Educação a cumprir a lei. Que o Ministério Público ele é uma espécie ali de guardião da lei, guardião do Estado, eu não lembro muito bem qual é a função dele. Mas qualquer coisa que há de errado em relação a cumprimento de regras e leis, o Ministério Público ele é obrigado a dar o apoio. Ainda mais quando se trata de educação, que é uma prioridade, né? Aí você vai lá e protocola no Ministério Público. Você protocola o seu protocolo, ó, data tal, dia tal, protocolo na Secretaria de Educação, o pedido é esse, o embasamento é esse, tem tudo aqui, jurisprudência, enfim. Só que eles não estão me dando atenção. Eu preciso de material adequado para mim trabalhar. Aí o que acontece? O Ministério Público vai pedir para a Secretaria de Educação resolver. Você vai falar, resolve isso aí. E aí a Secretaria de Educação tem que responder ao Ministério Público que resolveu. Porque como é um embasamento legal, a Secretaria de Educação não pode falar, isso não está na minha alçada, isso não vou poder fazer. Não. Ela tem que dar um prazo, aí ela dá um prazo para o Ministério Público. Nós estamos com falta de verbas agora, mas para daqui um mês vai entrar uma verba aí, daí nós resolvemos esse problema. Aí beleza. Então você baixa na Secretaria de Educação, vê que está sendo enrolada, vai no Ministério Público, daí o negócio tende a andar, tá? Então, esses aqui são os detalhes, tá? Por essa razão que até comentei com vocês em outras aulas, sobre escolas, aqui no estado principalmente, né? Escolas rurais, escolas do campo, que estão literalmente sucateadas, os professores vão para lá e ficam lá, estou abandonado aqui. Gente, quem não sabe pedir de forma adequada, nunca vai ter nada. Então, para que o professor seja atendido dentro dos seus direitos legais, ele tem que saber pedir. Ele tem que saber em que porta bater. E se for ano de eleição, como esse, tá maravilhoso. O camarada, o profissional que vai para essas áreas, ele já vai e tem que saber o que ele vai encontrar lá. Se ele não encontrar aquilo que ele precisa para trabalhar, porque é a mesma coisa, por exemplo, eu tenho aqui, eu vou fazer uma obra aqui. Eu chego para você é meu pedreiro. Aí eu falo, olha, faz essa casa aqui para mim. Vou fazer uma casa aqui assim, assado, né? Aí eu contrato você para trabalhar, para fazer a casa para mim. Aí você chega na outra semana do combinado para começar a trabalhar, você chega lá e não tem tijolo, ou não tem areia, ou não tem cimento. Como que você vai fazer a casa? Não tem como fazer. Então, ou seja, você precisa do material básico para trabalhar, senão você não vai trabalhar de forma adequada. Então, assim, o professor, ele tem que ter o material básico para trabalhar. Então, essas coisas que a gente está comentando aqui, é o básico para que o professor tem direito, para poder trabalhar. E aí, por essa razão, que ele tendo direito e é o básico para trabalhar, se não tem na região, o que ele faz? Ele corre atrás. Ele não pode ficar lá para cima, ai meu Deus, ó céus, entendeu? Não dá para ficar. Ele tem que começar a correr atrás. Então, esse aqui é um ponto decisório, tá? De um profissional com conhecimento e de um profissional que só sabe dar aula. Então, quando ele tem conhecimento, ele vai atrás, ele bate nas portas certas, ele abre porta que está fechada, ele arranca coelho da cartola porque ele sabe que ele tem direito e sabe que o Estado tem que dar resposta. Então, são coisas básicas. Chegou lá na escola, não está de forma adequada, já faz um ofício, manda para a Secretaria de Educação, se ele, caso, é o coordenador. Se ele não é o coordenador da escola, se tiver uma outra escola que é responsável por aquela escola, aí sim, aí ele manda esse ofício para essa outra escola e pega o recebido. Tipo, olha, dei andamento isso aí que eu preciso de trabalhar e não tenho material.
E aí essa outra escola é obrigado, a coordenação da escola é obrigado a dar prosseguimento. Se não souber, você senta com a pessoa, explica, que às vezes não sabe. Você tem muita coordenação de interior, que são simples, né? São mais humildes. Não tem pessoas mais velhas, por exemplo, não tem consciência do que pode pedir e acaba não sabendo fazer. E aí vocês hoje, com a tecnologia que a gente tem, né, é possível assim você pegar de uma inteligência artificial, por exemplo, processo montado. Você vai conversando ali com a inteligência artificial e ela vai montando o processo para você parte por parte e no final te dá o processo montadinho já, o projeto montado. E aí você entrega o projeto no local adequado, tá? Vocês entenderam, gente? Ficou claro isso aí? Vocês sabiam disso? Não? Mas vocês sabem que tem escolas aqui no estado que estão abandonadas, né? Muitas abandonadas. E não... na verdade, não é falta de recurso. O que acontece? A gente tem um problema no estado, como eu falei, nós temos um problema crônico. A escola, ela não é feita para os alunos. A educação, ela é feita para que o Estado dê uma resposta à sociedade, fazendo de conta que está atendendo a uma demanda social, mas é só fazendo de conta, porque na prática não é. Aí nós vamos entrar no caso de vocês lá, tá? A escola, igual, por exemplo, nós temos o patrono da educação, que é o Paulo Freire, o pessoal politizou a questão da educação, e por ter politizado entre direita e esquerda, tem um pessoal que crucifica o Paulo Freire, tem um pessoal que gosta dele, mas ninguém entende nada de Paulo Freire. Ninguém leu nada do que ele escreveu, ninguém sabe os pensamentos, a maioria das pessoas que criticam não sabe exatamente qual era a ideia. O Paulo Freire, hoje no Brasil, ele tem o maior título de doutor honoris causa, e ele ganhou esses títulos de doutor honoris causa das melhores universidades do mundo. Então, ele não é um qualquer. Quando eu vou conversar quando eu vou fazer uma aula, que é uma aula dialogada, como essa que eu estou fazendo com vocês aqui, se eu for fazer um embasamento, eu coloco o quê? Paulo Freire. Porque ele escreveu lá atrás lá que parte do ensinamento que você passa aos alunos, você pode conversar, dialogar e você pode trocar informação com eles e você pode conduzir nesses alunos para que eles achem a resposta, não que você dê a resposta a eles. Então ele escreveu isso lá atrás. Então quando eu vou falar isso, a aula dialogada, está baseando em qual pensador? Estou baseando em Paulo Freire. Eu gosto dele? Não, não gosto. Não sei se eu gosto, não gosto, né? Posso gostar, posso não gostar, mas, ou seja, é o modelo de aula que ele falou lá atrás. Então esse modelo de aula que ele falou é o modelo de aula que eu estou aplicando, por exemplo, hoje aqui, é baseado em Paulo Freire. Está errado? Não, é uma forma de você educar. A gente tem outras formas, por exemplo, que seria outras escolas, né, positivistas, por exemplo, né, quando eu vou dar uma aula baseada em características pessoais, onde as pessoas mais inteligentes, elas são mais valorizadas, aí eu estou indo mais para o lado do positivismo. Aí é um outro método, uma outra escola e um outro autor. Então, o professor ele tem que usar vários autores ao longo da vida. Tem dia que ele está ensinando uma aula que é baseada no que Paulo Freire escreveu, tem uma outra aula que está baseada na escola positivista, tem uma outra aula que vai estar baseada em um outro pensador. Enfim, então durante a vida, durante o ano que o professor está dando aula, ele utiliza vários métodos de aula e esses métodos, cada método é baseado em um pensador. Então essa é a realidade que nós temos, tá? A igualdade de oportunidades educacionais entre estudantes da zona urbana e da zona rural, sendo dever do poder público oferecer condições adequadas para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. Tá vendo como quando você vai conversando com a inteligência artificial, ela vai melhorando a resposta dela, vai ficando mais claro?
Só que ela não citou e ela falou que tem jurisprudência, mas não citou qual. Aí, assim, é que não há necessidade agora, mas eu já clareou bastante para vocês. Aí vocês podem insistir para ela na jurisprudência, para ela citar a jurisprudência. A jurisprudência é quando a justiça, é quando o Estado negou para uma escola do campo, por exemplo, né, negou internet, por exemplo, né? Aí a escola entrou com recurso, como eu falei, Ministério Público, né? O Ministério Público entra com recurso, não sei se é a STJ que julga isso aí, não sei quem que julga, e aí entrou com recurso, e daí o recurso foi favorável a essa escola. Que daí, quem entra com recurso daí é o próprio Ministério Público. Se ele vê que a Secretaria de Educação não deu a resposta adequada, se vê que está enrolando, e que é direito da escola, então a escola está pedindo algo que é direito. O professor colocou lá no Ministério Público embasado, ó, pela lei tal, é obrigado ter na escola a internet. Aí o professor está embasado na lei. E se tiver jurisprudência, ainda coloca, na jurisprudência tal escola ganhou na justiça. Tá aqui. A Ministério Público. Isso, é prova, exatamente. Prova do que já aconteceu já. De alguém que já, de outra escola que já ganhou. Caso similar que já ganhou. Então, jurisprudência, sempre quando tiver, se qualquer coisa no âmbito pessoal de vocês, se vocês forem entrar na justiça, converse com o advogado de vocês e bote jurisprudência. Que a jurisprudência é algo que o advogado está pedindo, ele está pedindo e ele faz embasamento. Só que ele faz embasamento, o juiz vai lá e, tá legal, embasamento. Só que quando coloca jurisprudência, o juiz já não tem muito para onde interpretar de forma diferente, porque o advogado fala conforme a jurisprudência tal, ou seja, conforme tal julgamento ocorrido, aí o juiz entra lá no sistema dele, né, e vê se o julgamento que houve lá é parecido com o seu. Se foi parecido, é geral. Qualquer situação, exatamente. Isso é para a vida de vocês. Tá vendo como vale a pena vir para aula, gente? Ó, quem não veio, perdeu. Eu mesmo. Sim, é muito importante para vocês que vão trabalhar principalmente nessa área aí dos alunos que estão do primeiro ao quinto ano, né? Você fazer uma pós-graduação em educação especial, tá? Vocês vão ter um material legal lá e vai dar uma base muito boa para vocês justamente nesse comportamento do professor em relação a alunos com necessidades especiais. O comportamento do professor em relação a esses alunos muda bastante quando ele tem uma noção de saber com quem ele está trabalhando, com que tipo de aluno que ele está trabalhando. Então, é fundamental que o professor ele faça uma pós-graduação em educação especial, leia o material, entenda o material, para ele entender melhor a sala de aula que ele vai enfrentar, tá? Um outro detalhe também, a mesma coisa, como a gente falou aqui sobre a questão da escola rural, quando você vai em uma sala de aula, você assumiu a sala de aula e você percebeu que tem um aluno com autismo nível 2, por exemplo, que já é complicado de trabalhar, você é um professor que tem 30 alunos na sala. Se você tem 30 alunos normais na sala, assim, belezinha, comportadinho, já dá um trabalho danado para você ter o domínio de sala. Um pai tem 2 filhos e quando chega com 20 anos, 30 anos, ele bota a mão na cabeça onde foi que eu errei. Às vezes os pais não dão conta de educar 2 filhos. O professor tem que ensinar 30. Então é complicado, não é fácil para o professor. E quando você tem um aluno que é especial na sala, então às vezes um aluno só, ele acaba tirando a atenção do professor, ou ele acaba exigindo emocionalmente do professor por mais de 20 alunos. Então dá um pouco de trabalho. Então o que o professor faz? Ele exige também do Estado, né, o acompanhante desse aluno. Que é aquela coisa aquilo que nós comentamos lá atrás no começo. Então o Estado ele é obrigado a fornecer o mediador, justamente. Então o Estado ele é por lei, por força de lei, tá? Não é algo que vai fazer um favor, não é por força de lei. O Estado é obrigado a fornecer um mediador para esse aluno. Só que para que o Estado forneça um mediador para esse aluno, ele exige documentação. Então, o que acontece? O professor chama os pais do aluno e fala, olha, pai, ou mãe, né? Olha, o seu filho, a gente está observando o comportamento dele,
a gente gostaria de conversar com vocês, orientar você levar ele num psicólogo, por exemplo, né? E aí vocês fazem um documento, né? A escola faz um documento, o professor assina, que fala, estou com suspeitas, leves suspeitas, né? Que ele pode ser uma criança, não tem nada a ver, não tem nenhum problema, né? Mas a gente está com suspeita de que ele tenha TEA, né? E aí, diante dessa situação aí às vezes o pai fica bravo com o professor, então tem que ir com cuidado, coisa e tal. Tem uns que fica doido, né? Ameaça até de tirar da escola. Não, é ameaça tirar. Então tem que ir com um jeito, E aí vocês falem para o lado positivo. Falam, pai, se realmente, se o psicólogo constatar esse. Se o psicólogo constatar que o seu filho tenha esse problema, vai ser bom para você, porque o Estado vai fornecer um professor exclusivo para o seu filho. Então, o lado bom é isso, você fala o lado positivo para a mãe, olha, se você leva no psicólogo, conversa com ele, vai passar por uma avaliação, e se realmente for constatado, vai ser bom para o seu filho, porque o Estado vai fornecer daí um mediador para ele. Ele vai continuar frequentando a nossa sala de aula aqui, só que do lado dele vai ter um mediador para ajudar ele. Porque vai avançar mais, isso, exatamente. Aí a mãe vai levar o filho no psicólogo, né? O pai, o avô, a avó, tio, quem cuida, não sei. E aí o psicólogo, se der o laudo dele, aí traz o laudo para a escola, aí a direção da escola manda esse laudo para a Secretaria de Educação. É o direito da criança, e aí a Secretaria de Educação ela tem que providenciar um mediador para esse aluno. Normalmente a Secretaria de Educação hoje, ela está embaçando um pouco. Eles mandam os avaliadores deles para a sala de aula para verificar se o aluno precisa ou não de mediador. Não fica só aluno, não. Você fica com as 5 crianças. Realmente, hoje é difícil a sala que não tenha aluno com TEA, né? Aproveitam ali aquela situação, já precisa aproveitar com fulano. Realmente, hoje é difícil uma sala que não tenha. Então, a gente falou sobre a questão de um aluno que tenha problema, o Estado ele ampara. Fazendo documentação certinha, o Estado ele é obrigado a amparar. Da mesma forma que eu falei na primeira situação, o professor ele tem que ter noção clara disso para ele saber como encaminhar essa mãe, como conversar com essa mãe, como e também saber quais as portas onde bater. Porque senão ele vai ter 2, 3 alunos com problema na sala e que vai tirar toda a energia do professor no ensino, vai prejudicar o ganho de conhecimento dos outros alunos. Porque esses alunos, normalmente, se não tiver um mediador do lado deles, né, eles vão sugar o professor. Isso é uma coisa bem clara, tá? Aí suga e às vezes não aprende. Não, exatamente, não aprende. E já quando tem um mediador do lado, o mediador já é responsável por passar o que o professor está explicando, né, para desenvolver o conhecimento desse aluno. Em relação ao... Eu tinha falado também em relação a quando você tem um aluno superdotado na sala de aula. O que vocês fariam? Gente, o que a gente vê com bastante clareza? O Estado, ele se preparou para atender um aluno com dificuldade de aprendizagem, um aluno que tenha TEA. Então, o Estado se preparou e o aluno tem direito a um mediador. O que acontece? Só que o nosso Estado, ele não se preparou para atender um aluno superdotado. Em países desenvolvidos, eles pegam um aluno superdotado, o aluno com 12 anos está na universidade. Eles aproveitam ao máximo o potencial desse aluno. No caso do Brasil, os alunos superdotados que estão em sala de aula, literalmente eles ficam excluídos. Eles ficam em sala de aula, eles aprendem muito rápido o que o professor passa, fica a maior parte do tempo sem fazer nada, porque eles já fizeram a tarefa, ou já entenderam a tarefa que era para fazer.
E o nosso estado não tem nenhum modelo de acompanhamento para aluno superdotado, para aproveitar o potencial desse aluno. Então, enquanto países desenvolvidos, eles investem nos alunos que têm mais facilidade de aprendizagem, porque tem muitos alunos, não é questão de merecimento ou desmerecimento. O Estado ele tem que dar atenção para o aluno que tem dificuldade de aprendizagem, para que ele chegue lá no final junto com os outros. Mas a gente sabe que na prática isso não acontece. Então você tem um alto investimento do Estado e no final você tem o quê? A boa parte desses alunos que não entram nem na universidade. E do outro lado a gente tem o quê? Nós temos pessoas capacitadas que poderia entrar na universidade, que poderia ser um grande cientista, um grande desenvolvedor, ou seja, um camarada que o trabalho dele geraria renda para mais 10 pessoas, e, no entanto, a gente tem um desperdício de talento gigantesco no Brasil, e no Acre também. Porque nós temos muitas pessoas que são superdotadas e que não conseguem chegar sequer à universidade, porque o nosso Estado ele não acompanha esses alunos, não tem um acompanhamento prévio desses alunos. Então, essa é a triste realidade que nós temos. Nós temos um país que não valoriza a educação, porque se valorizasse a educação, faria um acompanhamento melhor em relação aos alunos superdotados. Avançaria eles, colocaria eles em uma aula, uma outra aula para ir acelerando eles, porque eles têm uma facilidade enorme de aprendizagem. Então, eles não precisam de ficar pedalando junto com os outros alunos. O professor está em um acompanhamento mesmo. Eu concordo contigo. Eu concordo contigo porque se você tem um aluno que tem dificuldade de acompanhar uma turma, você não pode desacelerar a turma para que esse aluno se encaixe. Aí, se você continuar na aceleração da turma, esse aluno não vai conseguir acompanhar. Então é uma inclusão que, na verdade, acaba mais excluindo do que incluindo. Porque você... e daí o que o professor faz? O professor não... o professor, o que o professor faz? O professor não vai querer se incomodar. Chega no final do ano, esse aluno não acompanhou a galera, não sabe nada e vai ser aprovado. O professor não é doido de reprovar um desses. Ele vai ter um problema. Não, exatamente. Então a gente tem esses problemas crônicos no Brasil. Nós temos alunos bem atrás, ou seja, que não conseguem acompanhar a galera e que a lei obriga a estar no meio da galera. Se os pais pedir para ser separado, não, tem que estar no meio. Então é um pessoal burocrático que faz essas coisas aí, na verdade faz para atrapalhar a vida desses alunos. Não é só a vida do professor, é a vida desses alunos. Que custa caro para o Estado, ou seja, você paga um mediador que tem o salário de um professor para cuidar de um aluno só. Então custa caro e não tem resultado. Então não é por custar caro, tem que investir? Tem, mas tem que ter resultado. Então a gente tem um investimento desnecessário desse lado. E do outro lado, como eu falei, então a gente tem na sala de aula um aluno que não acompanha a turma, mas que está no meio da turma. E do outro lado, a gente tem um aluno que também não consegue acompanhar a turma porque ele está muito à frente da turma. Só que o que acontece? O professor tem que puxar o freio de mão desse aluno, então é como ele estivesse puxando uma carroça com as rodas freadas. E aí o camarada vai se sentir o quê? Desmotivado também. Então tem muitos alunos que acabam desistindo, tendo problemas, ou problemas de trabalho, inclusive, né? Porque ele não encontra nenhum apoio no Estado para que o Estado ajude esse camarada a desenvolver o potencial que ele tem. Então tem muita gente com um potencial gigantesco que acaba não desenvolvendo esse potencial gigantesco que ele tem. Por quê? Porque o Estado não incentiva, não investe no aluno que é superdotado. E isso vocês vão ver muito em sala de aula. Pessoas assim que são verdadeiros talentos sendo perdidos porque o Estado não tem nenhum projeto para eles. Então a educação que a gente tem hoje é uma educação de fachada. Simplesmente cara, nós temos a educação que o Estado gasta caro com a educação, gasta caro, só que por quê? Porque o sistema é mal dimensionado. O planejamento é só para inglês ver. Quando você
não sei se você já viu, quando tem eventos que envolvem prefeitos, secretários, ou governadores secretários, você vê esses secretários, secretário de educação, que é o nosso caso, né? Os caras falam bonito lá. Dá vontade de chorar até, de tão emocionante que é. Funciona perfeitinho. Só que só na cabeça deles. Há muito tempo, há muito tempo esses caras estão longe da realidade, que é o que o professor enfrenta na sala de aula. Só sonhando. Só que o que acontece? No nosso modelo que nós temos hoje, o professor ele não é ouvido. Então o professor que está na sala de aula, que está enfrentando o problema diário, ele não é ouvido. Aí você tem um pessoal na Secretaria de Educação que está lá porque é cargo comissionado, que tem um amigo que colocou ele lá, que tem um candidato que colocou ele lá. Por que eles gostam de estar lá? Porque lá o salário é bom, normalmente ele ganha 2 salários de um professor, trabalha menos, então eles nunca mais vão querer vir para a sala de aula. Quem está na Secretaria de Educação, quem vai para lá nunca mais quer voltar porque ganha bem, e eles se desconectam da realidade. E é eles que fazem os modelos para os professores usarem em sala de aula. Então é uma desconexão bruta da realidade. A nossa aula de hoje foi essa. Espero que tenha sido proveitosa. Que bom que aprenderam. E até quarta-feira que vem. Quarta-feira é prova, tá, gente? A diretora avisou ali. Que semana que vem vai ter prova. Oi? Mandar revisão. Tá, beleza. Uhum. Eu vou ser rude. Quando eu estava na sala de aula, meus professores judiavam de mim, agora é minha hora de descontar. Agora chegou a minha vez.